No 25º andar do arranha-céu da Global Corp, o silêncio era tenso, quase sufocante. Ethan Blackwood, diretor de desenvolvimento estratégico, estava sentado diante de dois investidores de Dubai. Parecia preso em um aperto invisível. Ele suava por dentro. Seu discurso em árabe poderia garantir bilhões para a empresa. O Sr. Zaid e o Sr. Khalil ouviam com fria concentração. O Sr. Zaid acabara de expressar suas dúvidas sobre o plano de Ethan, quando a porta do escritório se abriu com um rangido. Na entrada, apareceu Amara, uma mulher baixa, vestida com uniforme cinza. Empurrava um carrinho de aço cheio de produtos de limpeza. Ao ver os três homens, parou, constrangida. Ethan levantou-se num pulo. Um lampejo de raiva cruzou seu rosto. Os dois investidores trocaram olhares confusos e se voltaram para a porta. "Com licença, estamos ocupados", disse o Sr. Khalil em inglês, com irritação clara na voz. Ethan o ignorou completamente, mirando toda a fúria em Amara. "Sua idiota! O que você está fazendo aqui? Não vê que tem uma reunião?" gritou ele. "Ninguém me avisou, senhor", murmurou Amara, a cabeça baixa, envergonhada. Vendo o embaraço dela, Ethan decidiu humilhá-la de vez. Pegou um relatório escrito em árabe e, com um sorriso cruel, disse: "Muito bem. Já que entrou, vamos te dar um trabalho no seu nível." Ele ergueu o papel. "Aqui está uma análise financeira. Traduz isso para os meus convidados. Ou será que você nem sabe o que significa análise?" Ele se apoiou na mesa, satisfeito com a própria crueldade. "Se conseguir traduzir, entrego meu cargo para você", disse ele sarcástico. Mas Ethan não esperava o que viria a seguir. Amara parou de recuar. O medo em seus olhos deu lugar à determinação. Os investidores observavam com curiosidade crescente. Ethan esperava, confiante em sua superioridade. Amara soltou o carrinho e se aproximou da mesa. Olhou rapidamente o relatório. Em árabe, Ethan disse friamente: "Saia daqui antes que eu perca a paciência." Amara endireitou o corpo, não pegou o papel, e então, com voz firme e perfeita dicção em árabe, dirigiu-se diretamente ao Sr. Zaid. "Sr. Zaid, permita-me corrigir o diretor. O plano de gestão de riscos que ele propõe está baseado em um tipo errado de operação. Por isso, a margem de erro nas projeções chega a 20%. Ele está assumindo riscos sérios." O Sr. Zaid e o Sr. Khalil ficaram imóveis. Trocaram olhares de espanto. Ethan empalideceu. A faxineira acabava de expor um erro grave diante dos principais investidores. Amara continuou, imperturbável. "E agora, a tradução do texto solicitado", disse ela, lendo o árabe com fluência e traduzindo de imediato para o inglês. "De acordo com a análise atual, a liquidez da empresa para pagamentos rápidos no próximo trimestre..." O Sr. Zaid levantou a mão, interrompendo-a. O tom dele havia mudado completamente. "Qual é o seu nome?" perguntou, intrigado. "E onde aprendeu tudo isso?" "Meu nome é Amara", respondeu ela, calma. Colocou o relatório de volta na mesa, sem sequer olhar para Ethan. "Passei boa parte da vida estudando línguas e números." Ethan desabou na cadeira. O autocontrole desapareceu. Restou apenas o pânico. O Sr. Zaid olhou para ele e disse com um meio sorriso: "O Sr. Blackwood acabou de oferecer o próprio cargo à Srta. Amara em caso de tradução bem-sucedida. Nós ouvimos e valorizamos promessas cumpridas. Srta. Amara, aceita o cargo de diretora do Departamento de Desenvolvimento Estratégico?" Amara olhou para Ethan. A arrogância dele sumira, substituída por puro medo. Ela então virou-se levemente para o Sr. Zaid. Não sorriu, mas sua postura exalava confiança absoluta. "É uma proposta inesperada, Sr. Zaid", disse ela, ponderada. "O cargo é sério e exige reflexão. Darei minha resposta amanhã de manhã." Com isso, Amara voltou para o carrinho. A postura ereta, o passo firme. Saiu do escritório, deixando para trás 3 homens imóveis.
e um silêncio que dizia mais do que qualquer palavra. Quando a porta se fechou atrás de Amara, o silêncio no escritório ficou tão denso que parecia ter peso. Os investidores, Sr. Zaid e Sr. Khalil, não olhavam para Ethan. Seus olhos estavam fixos na mesa polida, como se vissem ali o reflexo de um futuro sem o diretor Blackwood. Sr. Blackwood, disse Zaid, com voz baixa e calma, o que soou pior do que qualquer ameaça. Se a senhorita Amara aceitar a sua proposta, o senhor entende as consequências? Ethan, que um minuto antes era um diretor de alto nível, agora parecia um animal encurralado. A promessa feita no calor da raiva se tornara sua sentença. Ele não perderia apenas o cargo, perderia bilhões e sua reputação. Tudo o que conseguiu fazer foi acenar com a cabeça, sem forças. Se ela aceitar, trabalharemos apenas com ela, concluiu Zaid, levantando-se. Os investidores deixaram a sala rapidamente, deixando Ethan sozinho. A arrogância deu lugar ao pânico puro. Uma única ideia queimava em sua mente. Tenho até amanhã de manhã. Preciso encontrar algo sobre essa mulher. Ela não pode simplesmente me destruir. Deve haver uma maneira de pará-la. 1 hora depois, o céu do lado de fora já estava completamente escuro. Ethan, tremendo de raiva, estava diante do computador. Ele tinha acesso ao banco de dados de todos os funcionários. Logo, encontrou o arquivo. Amara, serviço de limpeza. Mas o dossiê estava quase vazio. Apenas a data de nascimento e alguns números de telefone, provavelmente desativados. Um perfil comum de funcionária terceirizada. Ethan apertou o mouse com força. Percebeu que investigar o passado dela seria inútil. A mulher que ameaçava sua carreira era um completo mistério. Como ela fez isso? Quem é essa mulher? Pensou, sufocado de raiva e impotência. Não havia nada que ele pudesse usar contra ela. Enquanto isso, os boatos se espalhavam pela empresa. Todos os departamentos falavam apenas sobre Amara. Quem a conhecia a via apenas como uma sombra, discreta, sempre de cabeça baixa. Achavam que ela era só uma faxineira tola que quis se exibir na frente dos árabes e agora seria demitida por insolência. Ninguém imaginava que Amara era uma mulher inteligente, vinda de uma família rica. Ela havia se formado em uma universidade de prestígio e ocupado um bom cargo, até perder tudo. Sua família foi arruinada por um escândalo financeiro e ela também perdeu o emprego. Precisou desaparecer por um tempo, aceitando qualquer trabalho até conseguir se reerguer. Naquela noite, Amara deixou o arranha-céu da Global Corp envolta pela escuridão. Sentia o peso do uniforme e o cansaço do dia, mas dentro dela ardia uma determinação fria. Tinha até a manhã seguinte para decidir se aceitaria o cargo de diretora. Ela caminhou até o estacionamento, onde seu carro simples e discreto a esperava. De repente, uma sombra surgiu diante dela, bloqueando o caminho. Amara! Rosnou Ethan Blackwood. Seus olhos, antes frios e arrogantes, agora queimavam com desespero. Senhor Blackwood, disse ela sem se abalar. A voz calma, quase neutra. Achei que o senhor já estivesse descansando. Ethan deu um passo à frente, o tom de voz transformando-se num sussurro carregado de veneno. Pare de fingir, sua rata imunda. Você é só uma faxineira que ouviu o que não devia. Eu vou te tirar daqui. Vai ser impossível para você arrumar qualquer emprego depois disso. Desista desse cargo, ou eu acabo com a sua vida. Entendeu, inútil? Amara levantou o olhar. Em seus olhos não havia medo, apenas firmeza. Se eu aceitar o cargo, salvo a sua empresa do colapso que o senhor quase causou, respondeu com calma. Se eu recusar, o senhor continua diretor, mas sem investidores. Ela o contornou e entrou em seu carro. Ligou o motor e saiu do estacionamento sem olhar para trás. Enquanto dirigia pelas ruas silenciosas da cidade, Amara pensava no dia seguinte. Ethan, por sua vez, estava de volta ao escritório.
A meia-noite se aproximava. Tentando se distrair do pânico, rolava sem foco as páginas de revistas e sites sobre o mundo financeiro e a alta sociedade. De repente, uma manchete antiga chamou sua atenção. A queda da família Raine, o maior escândalo da década. O coração de Ethan quase parou. Na foto que acompanhava o artigo, estava Amara. Ele começou a ler, ofegante. O texto descrevia em detalhes um enorme escândalo financeiro de lavagem de dinheiro que havia levado a família Raine à completa ruína. Era o passado tóxico que Amara fazia de tudo para esconder. Acessando um fórum restrito de ex-analistas, Ethan encontrou comentários antigos sugerindo que a família Raine poderia ter sido vítima de uma armação criada por poderosos concorrentes. Mas ele ignorou essa possibilidade. Não buscava justiça, queria apenas um ponto fraco. E agora ele o tinha. Ethan quase riu de alívio. Essa era a brecha perfeita. Amara jamais poderia ser diretora enquanto a imprensa revirasse aquele escândalo. Ele sabia exatamente como destruí-la. Pegou o telefone. Após o terceiro toque, ouviu uma voz grave e tranquila do outro lado. Seu contato pessoal, alguém capaz de mover engrenagens que não existiam nos canais oficiais. "Preciso que faça uma coisa para mim", disse Ethan com voz fria. "Amara, a faxineira. Quero que até às 7 da manhã todos no escritório saibam do escândalo da família Raine. Use a rede interna. E mais, faça com que a segurança encontre um gravador criptografado escondido no carrinho de limpeza dela antes que ela chegue. Execute." Ele desligou. Seu único objetivo era acabar com Amara, apresentá-la como uma espiã desesperada e desacreditada. Na manhã seguinte, exatamente às 6 horas, no portal interno da Global Corp, surgiu um post anônimo, disfarçado de "História de Sucesso". O título, Sensação. Como uma misteriosa faxineira virou estrela de Wall Street. O texto narrava com rapidez, mas em detalhes, a queda da família Raine, destacando o desespero financeiro que a cercava. Enquanto isso, Ethan descia ao subsolo. Em silêncio, entrou na sala de serviço e encontrou o carrinho de Amara. Com expressão tensa, colocou dentro da gaveta um pequeno gravador. Ao lado, deixou um caderno com anotações em árabe, as mesmas expressões financeiras que ela usara na frente dos investidores. Saiu do prédio sentindo-se como um homem que acabara de salvar a própria pele. A armadilha estava montada. Amara, por sua vez, não pregou os olhos a noite toda. Pensamentos giravam sem parar. Será que eu consigo recuperar o que perdi? Será que vão ver além do uniforme de faxineira? Quando o sol começou a nascer, ela finalmente adormeceu, exausta, mas decidida. O dia seguinte seria o ponto de não retorno. Aceitar o cargo significava enfrentar tudo, inclusive o passado. Ao despertar com o toque do despertador, a fadiga desapareceu. No lugar dela, surgiu uma frieza firme, quase metálica. Amara se arrumou e entrou no saguão reluzente do arranha-céu Global Corp. Logo sentiu o peso dos olhares. Grupos de funcionários cochichavam perto dos elevadores e o silêncio se instalava sempre que ela passava. Então, diante das portas de aço, surgiu Ethan Blackwood. "Que bom que veio, Amara. Estávamos te esperando", disse ele com um falso sorriso. "Aceito sua proposta, Sr. Blackwood. Estou pronta para assumir o cargo de diretora", respondeu ela com serenidade. "Não tenha tanta certeza de que vai conseguir o cargo", disse Ethan, levantando o tablet corporativo. Na tela estava aberta a matéria completa sobre o escândalo da família Raine, agora publicada no portal interno da empresa. Sua história pessoal foi compartilhada com todos os principais departamentos hoje de manhã. "Não podemos simplesmente ignorar isso", disse ele. Trechos da reportagem mostravam a falência da família, os débitos e o desespero financeiro.
Você está usando informações pessoais, sem relação com minha competência profissional, para tentar me desacreditar, respondeu Amara. Ethan sorriu com desprezo. Competência? Vamos ser francos, Amara. Alguém que acaba esfregando o chão porque a própria família perdeu tudo, inclusive a honra, não pode administrar um fundo bilionário. Seu histórico financeiro é um risco. Você não é um ativo, Amara, é um passivo, uma mulher desesperada tentando recuperar o luxo perdido. Meu passado não define minha capacidade, e o senhor sabe disso, disse Amara, firme. Eu lido com fatos, respondeu Ethan com voz gelada, e o fato é que sua reputação está acabada. O senhor não vai me parar com boatos, retrucou ela. Ethan se inclinou, o sorriso se abrindo devagar. Boatos? Ah, não, Amara. Eu tenho provas. Provas de que você é uma fraude. Fez uma pausa e completou com um tom quase triunfante. Temos evidências concretas das suas intenções. Ethan fez um sinal com a mão. De trás de uma coluna surgiu o chefe de segurança, segurando o carrinho cinza de Amara. Senhor Nash, mostre o que encontramos, ordenou Ethan. O chefe de segurança levantou um pequeno gravador e um caderno retirados da gaveta do carrinho. Encontramos isso, Sr. Blackwood. Um gravador criptografado dentro do carrinho da faxineira. Clássico caso de espionagem corporativa. Prova de acesso não autorizado, declarou Nash com firmeza. Amara sentiu o chão sumir sob os pés. Ela entendeu. Pouco importava o conteúdo do gravador, bastava o fato de ele estar ali. Mentira! Eu não tenho nada a ver com isso. Esse gravador foi plantado, disse Amara, a voz trêmula, mas firme. O carrinho é seu. O gravador está criptografado. Você foi pega, respondeu Ethan friamente. De repente um som metálico ecoou pelo saguão. As portas do elevador se abriram. De lá saíram o Sr. Zaid e o Sr. Khalil. Eles pararam ao ver o grupo cercado pela segurança. Sr. Blackwood, o que está acontecendo aqui? Perguntou Zaid, com expressão tensa. Ethan assumiu um tom preocupado, porém formal. Sr. Zaid, Khalil, peço desculpas por essa situação. A candidata de que falávamos está sendo investigada por espionagem corporativa. Aqui estão as provas. Obviamente, sua nomeação é impossível. Zaid olhou para o gravador, depois para Ethan. Seu olhar era cortante. Estamos cientes do passado pessoal da senhorita Amara, disse ele com voz fria como aço. Nós a contratamos por sua competência, não por uma biografia perfeita. Ethan empalideceu. Não esperava tamanha firmeza. Mas, Sr. Zaid, espionagem. Encontramos um gravador no equipamento dela. Isso é uma violação direta de protocolo, disse Ethan, a voz vacilando. Khalil cruzou os braços, avaliando-o com calma. Um gravador encontrado apenas 1 hora antes da nossa chegada, e antes mesmo da nomeação oficial dela? Perguntou ele lentamente. Quer nos fazer acreditar que a senhorita Amara usaria um gravador criptografado no próprio carrinho de limpeza para espionar a empresa? Sr. Blackwood, isso soa menos como evidência e mais como uma tentativa desesperada de armação. Khalil deu um passo à frente. Quero provas concretas de que esse dispositivo contém dados da nossa companhia. Agora mesmo. Caso contrário, será o senhor quem enfrentará uma investigação interna por manipulação. Amara sentiu o primeiro lampejo de esperança. Ethan começou a suar. A tensão no saguão da Global Corp era quase palpável. O único som era o zumbido distante do ar-condicionado. Todos os olhares estavam fixos no pequeno gravador nas mãos de Nash. Verifique o dispositivo, aqui e agora, ordenou Zaid, em tom que não admitia réplica. Nash, visivelmente nervoso, conectou o gravador ao tablet de serviço. Seu rosto, primeiro confuso, logo se transformou em puro espanto. Sr. Blackwood, aqui não há nada. Nenhum arquivo de áudio. O aparelho está completamente vazio. Foi formatado, disse ele com voz hesitante. Ethan empalideceu.
Em seguida, explodiu. Claro que está vazio. Ela apagou tudo. É a prova de que está escondendo os próprios crimes, não o contrário, gritou Ethan, a voz cada vez mais fora de controle. Nash tentou manter a compostura. O dispositivo é criptografado, senhor. Para apagar os dados, ela precisaria de tempo e de um software específico. Isso não seria possível em poucos minutos. Impossível? Ethan berrou. Para ela, nada é impossível. Senhorita Rain sabe muito bem como limpar rastros quando é pega. Khalil o interrompeu seco. Senhor Blackwood, isso não é uma explicação. É histeria. E, francamente, está colocando nosso acordo em risco. O silêncio voltou a dominar o saguão da Global Corp. Todos olhavam para Ethan, agora visivelmente abalado. Claro que está vazio. Ela teve tempo de transferir e apagar tudo. Isso é mais uma prova de que ela está escondendo seus crimes e não anulando-os, gritou Ethan com um tom de voz tenso. O dispositivo está criptografado, Sr. Blackwood. Para apagar tudo, ela precisaria de tempo e software. É impossível fazer isso em poucos minutos, argumentou o chefe de segurança. Impossível? Para ela, a Sra. Rain, tudo é possível quando é flagrada em flagrante, exclamou Ethan, olhando freneticamente ao redor. Sr. Blackwood, isso soa como histeria, não como um fato. Você está colocando em risco nosso acordo, disse Khalil cruzando os braços. A dúvida pairava no ar. Embora o gravador estivesse vazio, o próprio fato de ele estar no carrinho de Amara ainda lançava uma sombra. Amara ficou em silêncio, percebendo que as palavras de Ethan, embora falsas, poderiam funcionar. Nesse momento, o jovem analista Oliver saiu da multidão de funcionários que observavam o drama. Eu posso explicar isso, disse Oliver, dirigindo-se aos investidores. Quem é você? Perguntou Zaid. Sou Oliver, analista do 3º departamento. Trabalhei até tarde ontem à noite e ouvi uma conversa no estacionamento, continuou Oliver, apontando para Ethan. O que você ouviu, Sr. Oliver? Fale claramente, disse Khalil. Ouvi o Sr. Blackwood ordenar a alguém por telefone que primeiro publicasse um artigo sobre a família da Sra. Amira e fizesse com que a segurança decidisse verificar o carrinho dela. Além disso, hoje de manhã, notei que ele colocou algo no carrinho e saiu correndo rapidamente, pensando que ninguém o tinha visto. Achei isso suspeito, disse Oliver sem vacilar. Houve um silêncio absoluto. Ethan Blackwood, pego em flagrante, tentou recuar, mas a segurança bloqueou seu caminho. Isso é mentira! Ele é cúmplice dela! Levem-no embora! Gritou Ethan. Chega! Disse Zaid, sua voz fria como gelo. Ele olhou para Khalil. Isso não é risco corporativo, é sabotagem corporativa e manipulação, da parte do Sr. Blackwood, concluiu Zaid. Khalil imediatamente discou o número, segurando o telefone no ouvido. Conecte-me diretamente com o proprietário da empresa. Sr. Blackwood, seu comportamento é inaceitável. Você prejudicou a empresa, forjou provas e tentou sabotar um negócio importante, disse Khalil, sem tirar os olhos de Ethan. Ethan, vendo que Khalil realmente estava ligando para o proprietário, entrou em pânico. Você não pode. Você não tem o direito de me demitir, gritou Ethan, agarrando-se ao seu status. Zaid, sem esperar o fim da conversa, acenou para a segurança. Levem o Sr. Blackwood. Agora, ordenou Zaid. Os seguranças agarraram Ethan instantaneamente. Ele começou a se debater, gritando palavrões e ameaças, enquanto era levado à força para fora do salão. Khalil, terminando a ligação, desligou o telefone. Após essa conversa, o proprietário da empresa ficou absolutamente furioso. Ele ficou furioso porque, por causa de um idiota insolente que ele colocou em um cargo importante, a empresa quase perdeu investimentos extremamente importantes. O proprietário deu pessoalmente a ordem para demitir Ethan Blackwood imediatamente por sabotagem e fraude. Depois disso, Ethan não conseguiria um cargo de chefia, nem mesmo na empresa mais insignificante. Ele estava acabado. Zaid virou-se para Amara. Senhorita Amara Rain,
Você venceu o jogo de xadrez. Sua primeira tarefa é colocar ordem nessa confusão. Bem-vinda ao cargo de diretora, disse Zaid. Amara aceitou o aperto de mão, sentindo um alívio incrível. Mais tarde naquela noite, enquanto estava sentada no enorme e iluminado escritório de Ethan, assinando os primeiros documentos, Amara sentiu pela primeira vez que sua nova vida havia começado. A primeira coisa que Amara fez em seu novo cargo foi chamar o analista Oliver. Ele entrou no escritório, olhando nervosamente ao redor. Oliver, ontem você arriscou tudo pela verdade. Pessoas assim são o ativo mais valioso desta empresa. Começou Amara com voz calma, mas firme. Eu apenas fiz a coisa certa, Sra. Rain, ele respondeu modestamente. É por isso que estou lhe oferecendo o cargo de meu consultor pessoal e analista sênior. Você será meu braço direito, disse Amara, estendendo a mão para ele. É uma honra para mim, respondeu Oliver com entusiasmo, apertando a mão dela. Me chame de Amara, corrigiu ela. Agora, mãos à obra. O plano de Blackwood, que eu critiquei, é apenas a ponta do iceberg. Ele estava levando a empresa à ruína e precisamos consertar isso. As semanas seguintes foram de trabalho intenso. A equipe, inicialmente cética, rapidamente percebeu que Amara era uma estrategista genial. O respeito por ela crescia a cada dia. E o Sr. Zaid e o Sr. Khalil, ao receberem os relatórios, apenas se convenciam da correção de sua decisão. Este é um final forte para a primeira parte, e a continuação lógica seria mostrar como Amara lida com as consequências das ações de Ethan, fortalece sua posição na empresa e possivelmente enfrenta novos desafios mais complexos, talvez relacionados aos poderosos concorrentes mencionados no artigo. Uma semana se passou. O gabinete do ex-diretor Blackwood, agora o gabinete de Amara Rain, não era mais um local de tensão e arrogância. Sob sua liderança, ele se transformou em uma sede de trabalho concentrado, quase frenético. A parede de vidro com vista para a cidade refletia não ambições vazias, mas atividades 24 horas por dia. Oliver revelou-se inestimável. Sua dedicação e mente técnica, complementadas por seu conhecimento interno dos jogos nos bastidores da Global Corp, permitiram que Amara rapidamente entendesse o emaranhado de operações duvidosas de Blackwood. Este plano que ele apresentou aos investidores é uma armadilha, disse Amara, examinando o relatório que traduziu ontem no saguão. Ela estava sentada à mesa, vestindo um terno azul sóbrio que parecia ter sido feito para ela, e não para aquela sombra em uniforme cinza. Ele foi calculado para garantir lucro no primeiro ano, mas deixava a empresa totalmente indefesa diante das flutuações cambiais no Oriente Médio no segundo, concordou Oliver, em pé ao lado de um enorme monitor que exibia gráficos. Se Zaid não o tivesse impedido, em 1 ano e meio teríamos perdido tudo. Os investidores árabes teriam se tornado salvadores, e Blackwood, um visionário que simplesmente errou nos prazos. Ele não errou. Ele planejou isso, disse Amara com uma voz fria como o vento do inverno. Ela apontou para uma nota de rodapé escrita em letras pequenas. Aqui. Os termos do acordo de seguro de risco basicamente transferiram nossos principais ativos para uma empresa offshore controlada por seu ex-parceiro. O colapso da empresa seria um ganho pessoal para ele. Ele estava preparando o terreno para comprar ativos por uma bagatela após nossa falência. Oliver engasgou. Ele não sabotou apenas o acordo com Zaid. Ele sabotou a empresa desde o início. Embora dentro do escritório o respeito por Amara crescesse, o mundo exterior continuava sendo um problema. A matéria sobre a ruína da família Rain ainda estava no portal interno, e seu eco chegou à imprensa financeira. Os boatos não paravam. À noite, quando Amara estava sozinha, o Sr. Zaid ligou para ela. Sra. Rain, estamos impressionados com a rapidez com que você está limpando esse pântano, disse Zaid. Mas deixe-me perguntar diretamente, você não tem medo de que seu passado, o escândalo Rain, se torne uma forma de pressão? Você sabe como os concorrentes agem.
Amara se controlou. Senhor Zaid, eu sei. E sim, tenho medo. Minha família não caiu por causa da minha incompetência, mas por causa de uma armadilha. Foi uma grande redistribuição de influência no setor bancário e nós fomos usados como manobra de diversão. E você pode provar isso? Amara se aproximou da janela. Não posso, mas posso lhe contar o que todos neste ramo sabem. A família Rain sempre trabalhou com a Orion Capital. Eles eram nossos amigos, conselheiros e, como pensávamos, defensores. Orion Capital, repetiu Zaid. Sua voz soou tensa. O maior e mais sujo jogador do mercado. Seu diretor executivo, Vincent Gray, foi meu mentor na universidade. Ele foi o primeiro a se afastar de nós quando o escândalo começou. Não acho que seja coincidência que ele estivesse interessado em vender os mesmos ativos que foram para a Orion Capital após nossa queda. Zaid fez uma pausa. Você não se tornou apenas diretora, Amara. Você começou uma guerra. Você precisa de apoio absoluto. O meu e o do Sr. Khalil, você tem. Mais alguns dias se passaram. A atmosfera na Global Corp estava tensa. A velha guarda, leal ao deposto Blackwood, observava a nova diretora com desconfiança, mas a maioria dos funcionários, inspirados por sua competência e pela justa nomeação de Oliver, trabalhava com um entusiasmo sem precedentes. Amara, sentada em sua nova mesa, perfeitamente limpa, sentiu que as velhas paredes estavam desmoronando. Mas, para restaurar completamente sua reputação e proteger a empresa da Orion Capital, ela precisava de mais do que apenas competência. Ela precisava de provas. À noite, quando os corredores ficaram vazios, Oliver esgueirou-se para o escritório de Amara. Ele parecia cansado, mas seus olhos brilhavam de triunfo. Consegui. Falei com o chefe da segurança, Nash. Ele, aliás, já está contra Blackwood. Ele prometeu uma promoção, mas sempre o ignorou. Eu disse ao Nash que precisava desse caderno para uma investigação interna, por ordem do Zaid. Nash ficou com medo da ira dos investidores e me deu o caderno. Oliver tirou da pasta um pequeno caderno surrado com capa verde escura, o mesmo que Blackwood havia deixado ao lado do gravador. Amara pegou-o com as mãos trêmulas. Na primeira página estavam os mesmos termos financeiros em árabe que ela havia visto no saguão. Ela rapidamente folheou as páginas. Perto do final do caderno, sob camadas de anotações rotineiras, havia anotações feitas com outra caligrafia e, obviamente, criptografadas. Não é de Blackwood, sussurrou Amara. O que há aí? Perguntou Oliver, inclinando-se. É um código que eu conheço. Nossa família o usava para anotações confidenciais, mas não para relatórios financeiros, e sim para contatos pessoais e acordos secretos. Ela começou a decifrar rapidamente o texto em uma folha em branco. 10 minutos depois, sua mão parou. Ela ficou paralisada, empalidecida. VG confirmou o redirecionamento para Arctic Holdings. A limpeza da família está concluída. Ethan é a nossa chave para a Global Corp. Garantir o seu silêncio em caso de falha. VG é Vincent Gray, diretor-geral da Orion Capital, disse Amara, sua voz trêmula por uma mistura de raiva e horror. Eles não apenas incriminaram minha família, eles usaram isso para colocar uma bomba de efeito retardado na Global Corp. Blackwood não era apenas um corrupto, ele era um fantoche de Gray. Oliver, que leu a transcrição, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Então, a Orion Capital está por trás de tudo. Eles destruíram sua família para eliminar um concorrente e, em seguida, colocaram seu homem em nossa empresa para absorvê-la no momento certo. Blackwood tinha que preparar o terreno. Exatamente. Gray destruiu minha família e depois me contratou como faxineira para que eu visse como ele estava tirando meu passado e meu futuro. Ele talvez até soubesse quem eu era. Amara cerrou os punhos. Mas por que Blackwood guardava esses registros? É uma prova direta contra ele mesmo. Como você pode ver, Gray não o valorizava.
Garantir seu silêncio em caso de fracasso. O caderno era sua apólice de seguro, escondida na Global Corp, do próprio Gray. Ele queria chantagear Gray, caso fosse demitido. Amara levantou-se de um salto. Temos provas, e isso não só salva a Global Corp, como restabelece o meu bom nome. Blackwood pode ser punido por sabotagem, mas Gray tem de responder por tudo. Na manhã seguinte, em vez de ligar aos investidores, Amara ligou diretamente ao proprietário da empresa. Este, enfurecido com a história de Blackwood, recebeu-a imediatamente. Ela entrou no luxuoso escritório do proprietário com Oliver, que segurava um bloco de notas embrulhado num envelope transparente. Ela não perdeu tempo com preliminares. Senhor, o senhor despediu o diretor Blackwood por sabotagem. Vim lhe mostrar que ele não agiu sozinho. Ele fazia parte de um plano em grande escala elaborado por Vincent Gray, chefe da Orion Capital, para primeiro destruir minha família e depois destruir e engolir a Global Corp. O proprietário, um homem idoso com um olhar perspicaz, franziu a testa. Ele sabia que a Orion Capital era um tubarão, mas uma conexão direta? Amara entregou-lhe a gravação descodificada. Enquanto o proprietário lia, Amara explicava a ligação. Os erros de Blackwood, os termos do acordo com Zaid e o súbito interesse da Orion Capital pelos mesmos ativos que Blackwood quase levou. Você quer dizer que ao longo de muitos anos eles eliminaram metodicamente os concorrentes, incluindo sua família, e colocaram seu próprio homem aqui? O proprietário colocou o caderno sobre a mesa. Seu rosto estava severo. Sim, este é o caderno de Blackwood, e esta é a sua cifra. Ele fazia parte da operação deles. Não só temos de corrigir os relatórios financeiros, como também temos de retaliar antes que eles percebam que o seu agente falhou. O proprietário, consciente da magnitude da traição, acenou com a cabeça. Vou chamar meus advogados e os senhores Zaid e Khalil. Vamos iniciar imediatamente uma investigação interna e preparar uma ação judicial contra a Orion Capital por espionagem corporativa e manipulação do mercado. Senhorita Rain, você salvou esta empresa pela segunda vez em uma semana. Qual é a sua primeira proposta estratégica para trabalhar com Gray? Amara endireitou-se, sentindo a adrenalina a invadir-lhe o corpo. A vergonha e a humilhação ficaram para trás. Ela estava no auge. Primeiro, não vamos apenas corrigir os relatórios. Temos de fazer uma aquisição grande e agressiva, que é fundamental para a Orion Capital. Precisamos atacar os ativos deles onde eles menos esperam. Isso nos dará alavancagem para forçar Gray a responder por seus crimes e, talvez, devolver à nossa família pelo menos parte do que foi roubado. Já tenho um alvo em vista, a empresa Innovatech. O Sr. Adams, enfurecido com a astúcia de Vincent Gray e sua empresa Orion Capital, designou a Amara a melhor equipe de advogados corporativos, liderada pelo Sr. Donovan. A primeira tarefa deles não era recuperar os ativos, mas restaurar a reputação da família Rain. Amara, trabalhando em conjunto com os advogados, descobriu uma série de transações duvidosas realizadas por seu pai pouco antes da falência. Usando as informações do caderno, ela provou que todas essas transações foram organizadas por meio de empresas de fachada ligadas à Orion Capital. Em um momento crítico, a Orion Capital retirou todas as garantias, causando pânico e a queda dos ativos. Vincent Gray, seu ex-mentor, os absorveu friamente. 2 semanas depois, com base nas provas irrefutáveis fornecidas por Amara, o Ministério Público iniciou uma investigação contra a Orion Capital por fraude e espionagem corporativa. Para Vincent Gray, foi um golpe devastador. Quando a notícia da investigação e das provas reunidas pela ex-faxineira chegou à imprensa, causou sensação. A revista que outrora publicara o artigo humilhante O Colapso da Família Rain, agora trazia Amara na capa com a manchete Rain renasce, como a diretora denunciou o vilão financeiro. Esse triunfo foi pessoal.
A família de Amara, que levava uma vida reclusa após o escândalo, sentiu pela primeira vez em muitos anos que seu nome havia sido limpo. Amara deixou de ser vista como uma trapaceira desesperada. O público, a elite financeira e os funcionários da Global Corp agora a viam não como uma diretora que protegia os investidores, mas como uma gênia estrategista e lutadora pela justiça. Vincent Gray, confrontado com a revelação completa de seu esquema, tentou entrar em contato com Amara, propondo um acordo. "Estou impressionado com sua determinação, Amara", disse ele ao telefone com sua voz grave e persuasiva. "Podemos devolver à sua família tudo o que foi perdido. Esqueça o caderno e o processo judicial. Afinal, são apenas negócios." "Você chama a destruição de uma família e a sabotagem de uma empresa de apenas negócios?", respondeu Amara friamente. "Seu tempo para negociações acabou, Sr. Gray. Agora você vai jogar pelas minhas regras." Ela desligou o telefone. A recuperação pessoal estava concluída. Agora era a hora do próximo passo, o mais difícil. Após a conversa, Amara entrou imediatamente em contato com o Sr. Zaid. "Precisamos de um último esforço. Gray não pode aumentar o preço indefinidamente. Ele tem medo do congelamento de ativos. Ele está blefando." "Quão certa você está, Sra. Rain?", perguntou Zaid. 100%. Se perdermos, a Global Corp perderá sua vantagem estratégica. Se ganharmos, destruiremos Gray. Peço que me dê a oportunidade de usar o restante do crédito. Faremos uma oferta que Gray não poderá recusar." Zaid, impressionado com sua determinação de ferro, concordou. "Vá em frente, Sra. Rain. Khalil e eu estamos totalmente com você." Amara imediatamente fez uma oferta final, superando o preço de Gray em 15%. Era o máximo que a Global Corp podia pagar naquele momento. Mas ela sabia que Gray não poderia responder sem revelar suas reservas ocultas. No dia seguinte, no meio do expediente, o e-mail de Amara tocou com uma notificação. A diretoria da Inovatec aceitou a oferta da Global Corp. A vitória foi completa. À noite, comemorando a vitória no escritório, Amara e Oliver levantaram suas taças. "Conseguimos! A Inovatec é nossa e a Gray está prestes a ruir", exultou Oliver. Amara, segurando a taça, olhou para a lista de funcionários contratados por Blackwood. "É cedo para comemorar, Oliver. Gray não desistirá até que todos os seus ativos dentro da empresa sejam neutralizados. Ele mesmo disse que encontraria idiotas como Blackwood. Tenho certeza de que ele tinha mais de um agente", disse ela, passando o dedo pela lista. Blackwood era apenas um diretor. Gray poderia ter recrutado alguém abaixo dele que tivesse acesso às operações reais. Oliver ficou tenso. "Você quer dizer que a ameaça ainda está aqui?" "Sim, e ela pode ser discreta como uma faxineira." Amara sorriu, mas seu olhar era sério. Ela parou no nome destacado em vermelho no relatório. "Lembra como Blackwood conseguiu colocar o gravador tão rapidamente? Ele precisava de um cúmplice em um nível inferior. Alguém que trabalhasse em nosso departamento de TI e fosse responsável pelo sistema de acesso e pelas câmeras de vigilância." Ela apontou para o nome de Carl, um engenheiro de suporte técnico que foi contratado por Blackwood um mês antes de sua demissão. "Oliver, verifique todos os registros de acesso ao meu escritório na última semana, especialmente durante a noite. Precisamos encontrar o último espião de Gray antes que ele dê o troco." Na manhã seguinte, após a vitória sobre Vincent Gray na frente financeira, a Global Corp iniciou a operação mais delicada de Amara. Identificar os últimos agentes recrutados pelo ex-diretor Blackwood. Amara tinha certeza. Gray não arriscaria tudo sem ter ouvidos em departamentos críticos. Amara e Oliver trancaram-se no escritório, que agora se tornara o centro da contra-espionagem. Na tela, havia uma lista dos funcionários contratados por Blackwood nos últimos 6 meses, com destaque para Carl, engenheiro de suporte técnico. "Carl é o candidato ideal para o agente Gray", sussurrou Oliver, folheando o dossiê dele.
Blackwood o contratou, ignorando as verificações padrão. Ele tem acesso a toda a rede, câmeras, acessos, correio. Ele poderia ser os olhos de Blackwood e, portanto, os olhos de Gray. Amara assentiu. Lembre-se de como Blackwood rapidamente colocou o gravador no meu carrinho. Ele não poderia saber que eu chegaria exatamente naquele momento. Ele precisava de alguém que controlasse o acesso e pudesse desligar a câmera na sala de serviço por exatamente 1 minuto. Caso contrário, ele se comprometeria. Então, vamos procurar uma falha no sistema de segurança do andar onde Blackwood encontrou o gravador, concluiu Oliver, digitando o código de acesso ao servidor de vigilância por vídeo. Após 15 minutos de intensa pesquisa, Oliver bateu na mesa. Encontrei! A gravação da câmera na sala de serviço, onde estava seu carrinho, tem um ponto cego. Exatamente 58 segundos entre as 5 horas e 55 minutos e as 5 horas e 56 minutos da manhã, bloqueado por um erro técnico no sistema do Carl. Ao mesmo tempo, o sistema de cartões de acesso registrou uma entrada no subsolo. O cartão de Blackwood foi usado 10 minutos antes disso. Amara ergueu uma sobrancelha. O cartão de quem? Oliver rolou o log. O cartão do chefe de segurança, o Sr. Nash. O silêncio tomou conta do escritório. Amara recostou-se lentamente na cadeira. Nash, pensávamos que ele era nosso aliado porque lhe deu o caderno de Blackwood, disse Amara pensativamente. Talvez ele tenha percebido que Blackwood estava perdido e tentou salvar a própria pele, sugeriu Oliver. Não, Oliver. Escute, Nash é o chefe de segurança. Ele sabe como as câmeras funcionam. Por que ele não usou seu cartão para entrar, colocar o gravador e depois desligar as câmeras para apagar os rastros? Ele precisava de um técnico que criasse uma falha. Amara pegou o telefone e discou um número interno. Conecte-me com o Sr. Carl, do suporte técnico. Urgente. Carl entrou na sala 5 minutos depois, segurando nervosamente uma pasta. Olá, Sra. Rain. Precisa de ajuda com o computador? Não, Carl. Preciso de ajuda com a verdade, disse Amara, com um tom de voz calmo, mas frio como gelo. Diga-me quem lhe deu a ordem para criar uma falha técnica na câmera do subsolo esta manhã, quando o gravador foi encontrado no meu carrinho. Carl empalideceu. Eu não entendo. Foi uma falha normal. Do servidor. Oliver exibiu na tela o código que Carl usou para criar a falha. Aqui está o código, Carl. Ele não é padrão. É um script personalizado para desligamento remoto. Esse comando só pode ser dado por alguém que tenha acesso total à chave mestra de segurança, Sr. Blackwood ou Sr. Nash. Carl caiu na cadeira, cobrindo o rosto. Nash, o Sr. Nash me obrigou. Ele me ameaçou com demissão. Ele disse que Blackwood ordenou que ele se livrasse da faxineira suja. Nash? E Gray? Você sabe que trabalha para Vincent Gray? Perguntou Amara. Não, eu não conheço nenhum Gray. Eu só fiz o que Nash mandou. Ele me prometeu uma promoção para chefe do departamento de TI, soluçou Carl. Então, Nash é um agente duplo, concluiu Amara quando Carl foi levado embora. Ele traiu Blackwood para ganhar nossa confiança, mas, na verdade, trabalhava para Gray para esconder que foi ele quem manipulou as provas. Exatamente. Ele incriminou Blackwood, colocando o gravador, mas depois deu a você o caderno para parecer um cara legal e permanecer na empresa, acrescentou Oliver. Amara pegou o telefone. É hora de colocar ordem na segurança. Mas não podemos simplesmente demitir Nash. Temos que fazê-lo revelar o que Gray está planejando fazer a seguir. Ela discou o número. Sr. Zaid, preciso da sua ajuda. Seu guarda-costas, Sr. Amir, deve atuar como seu representante pessoal na investigação de segurança. Ele deve chegar à Global Corp em 1 hora. Ele deve parecer alguém que sabe tudo. 1 hora depois, o Sr. Amir, um homem imponente e imperturbável, entrou no escritório de Amara. Chame o Sr. Nash.
Diga que os investidores estão insatisfeitos com os vazamentos de informação e exigem uma auditoria de segurança imediata, ordenou Amara. Nash apareceu, parecendo confiante. Ele viu Amir, o Sr. Donovan e Amara. Sr. Nash, este é o Sr. Amir, representante pessoal do Sr. Zaid. Ele fará uma auditoria completa do seu trabalho, anunciou Amara friamente. Amir falou em árabe impecável e assustadoramente calmo. Donovan traduziu. O Sr. Zaid não está interessado em erros técnicos, Sr. Nash. Ele está interessado em saber por que você usou seu cartão de acesso para garantir o acesso à sala de serviço a uma pessoa que plantou provas falsas. E também por que seu e-mail contém contatos com o consultor jurídico da Orion Capital, datados de um dia antes da demissão de Blackwood. Nash empalideceu. Toda a sua autoconfiança desmoronou. Isso é mentira, é uma invenção, ele sussurrou. Não é inventado. Foi provado durante a investigação. Sabemos que você trabalhava para Gray, e quando Blackwood perdeu, decidiu se limpar para continuar sendo seu agente. Estamos lhe dando uma escolha: prisão por cumplicidade em espionagem corporativa, ou você nos conta qual foi a última ordem que Vincent Gray lhe deu. Amira olhou diretamente nos olhos dele. Nash, completamente abatido, desabou na cadeira. Ele sabia que você compraria a Inovatec. Ele sabia que vocês iriam obter a patente deles. Ele me ordenou destruir todas as cópias de segurança do servidor principal deles antes que nossos técnicos tivessem acesso a ele. Hoje à noite, essa é a última vingança dele. Amara levantou-se de um salto. A destruição do servidor da Inovatec tornaria a patente deles inútil. Oliver, entre em contato com a nossa equipe imediatamente. Precisamos chegar ao centro de processamento de dados da Inovatec antes da meia-noite. Nash, você vem conosco. Você vai nos ajudar a obter acesso. Naquela mesma noite, Amara, Oliver e a equipe de segurança, liderada pelo Sr. Amir, chegaram à sede da Inovatec. Nash, pálido e trêmulo, abriu as portas da sala de servidores para eles. Lá dentro, encontraram 2 técnicos que, segundo o depoimento de Nash, foram contratados por Gray. Eles já haviam iniciado o processo de formatação completa do servidor. "Parem!" gritou Amara. Os técnicos, ao verem o Sr. Amir e a segurança, pararam. O processo foi interrompido. As cópias de segurança foram salvas. Gray sofreu uma derrota definitiva. Ao voltar ao escritório ao amanhecer, Amara olhou para a cidade. A campanha de limpeza estava concluída. O Sr. Nash foi demitido e encaminhado para a investigação. Carlos teve que escolher: cooperar com a investigação ou ser demitido. Vincent Gray foi publicamente humilhado e afastado da administração da Orion Capital. Amara Rain tornou-se diretora incontestável de desenvolvimento estratégico, consolidando seu poder, restaurando sua reputação e salvando a empresa. Um mês depois, quando a vida na Global Corp voltou ao normal e os ativos da Inovatec foram integrados com sucesso, Amara recebeu pelo correio um pequeno envelope perfeitamente embalado. Dentro havia uma chave antiga, ricamente incrustada, sem assinatura, sem explicações. Ela virou a chave. No lado interno havia uma gravura delicada em árabe: o início da jornada. Naquela mesma noite, enquanto Amara examinava os últimos relatórios, seu novo telefone pessoal recebeu uma ligação de um número desconhecido e criptografado. Amara atendeu. Do outro lado da linha, ouviu-se uma voz grave e rouca, falando em árabe clássico impecável. "Senhorita Rain, a chave está com você." "Muito bem." Amara estremeceu. "Quem é você? Como sabe da chave?" "É a chave do cofre em Zurique," continuou a voz, ignorando sua pergunta. "Quando seu pai percebeu que Vincent Gray o havia cercado, ele a entregou a uma pessoa em quem confiava mais do que no banco.
Ele disse que no cofre havia algo que tem mais valor para sua família do que qualquer dinheiro. Devíamos entregá-lo a você quando estivesse pronta para começar seu próprio império. Você provou que está pronta ao derrotar Gray. Exijo que se identifique, disse Amara bruscamente, pegando uma caneta para anotar os detalhes. Isso não importa. O que importa é o que você vai fazer a seguir. A chave é sua. O esconderijo está esperando. A ligação foi interrompida. Amara olhou para o telefone. Seu coração batia forte. Ela pensava que tinha encerrado a luta, mas talvez fosse apenas o começo. O que poderia estar guardado no cofre do banco que fosse mais importante do que a fortuna perdida? E quem era esse misterioso protetor que a observava o tempo todo? A ligação de um número criptografado e a chave misteriosa de Zurique desviaram completamente a atenção de Amara das intrigas corporativas para seu passado pessoal. Um mês após a vitória sobre Gray e Nash, ela tirou 3 dias de férias, pela primeira vez desde que começou a trabalhar na Global Corp. Amara sabia que essa viagem deveria ser o mais discreta possível. Se o misterioso protetor a observava, talvez Vincent Gray, mesmo neutralizado, pudesse ter deixado um rastro. Ela chamou Oliver para conversar. Ele era a única pessoa em quem ela confiava plenamente. Preciso viajar por 3 dias, por motivos pessoais, Oliver. Ninguém, nem mesmo o Sr. Adams, deve saber para onde e por quê, começou Amara, colocando a chave sobre a mesa. Oliver, ao ver a chave antiga, franziu a testa. Problemas? Alguém do pessoal de Gray novamente? Talvez. É a chave de um cofre bancário em Zurique. Meu pai a deixou antes da falência e recebi uma ligação de alguém que não conheço para me informar sobre isso. Zurique? Isso pode ser sua chance de recuperar o patrimônio perdido, disse ele, com entusiasmo na voz. Não se trata de dinheiro. A voz disse que há algo mais importante do que qualquer quantia em dinheiro. Mas não posso arriscar. Amara pegou a pasta. Preciso que você fique aqui e crie um álibi perfeito. Você será minha voz e meus olhos. Oliver assentiu, sua mente analítica já trabalhando. Vou dizer que você saiu para uma reunião de emergência com o Sr. Khalil sobre a integração da Inovatec, que não quer que você seja incomodado. Responderei todas as suas ligações, imitando sua voz e seu tom. Você confia totalmente em mim? Totalmente. E mais uma coisa. Quero que você examine todas as contas antigas do meu pai, especialmente as dos 3 meses anteriores ao colapso. Procure todas as transferências para Zurique ou qualquer ligação com um fundo anônimo, pediu Amara. Amara voou para Zurique no mesmo dia, usando um passaporte falso com o nome que usava quando trabalhava como faxineira. Na manhã seguinte, ela entrou em um banco privado discreto, mas elegante. Ela se aproximou de um funcionário idoso que trabalhava nos cofres e que parecia ter visto de tudo na vida. Preciso do cofre número 345, disse Amara, mostrando a chave. O funcionário olhou para a chave, depois para ela. Não havia surpresa em seus olhos, apenas profundo conhecimento. Sim, cofre 345. Estávamos esperando por você, senhorita Rain. Esperamos muito tempo. Seu pai era um homem de palavra, disse ele baixinho, em inglês impecável. Você conhecia meu pai? Eu era o guardião de confiança de seu bem mais precioso, respondeu o funcionário, girando a chave e abrindo a porta. Por favor, senhorita, este é o seu quarto. Você tem 1 hora. Amara entrou no pequeno quarto revestido de madeira. Havia uma caixa metálica maciça sobre a mesa. Ela inseriu a chave. Amara levantou a pesada tampa. Não havia barras de ouro ou maços de notas dentro. Em vez disso, havia uma pilha de fotos amareladas e um envelope selado com um brasão que ela vagamente lembrava. Primeiro, ela pegou as fotos. Elas mostravam seu pai, mas não como financista, e sim como um jovem homem em pé diante das ruínas de um antigo edifício no Oriente Médio, cercado por homens desconhecidos.
Em uma foto, ele apertava a mão de um homem idoso parecido com o Sr. Zaid. Parceiro de negócios, sussurrou Amara, lembrando-se das palavras de Zaid. Em seguida, ela pegou o envelope. No brasão havia a imagem de um falcão sobre sabres cruzados. Ela quebrou o lacre de cera. Dentro havia um único documento, escrito à mão. Era uma carta de seu pai. Minha querida Amara, se você está lendo isso, significa que Gray venceu. Por enquanto. Mas ele não levou tudo. Ele levou o dinheiro, mas não levou nossa honra e nosso legado. O que pertenceu à nossa família por 4 séculos, ele não poderá obter. O que realmente importa é o conhecimento, que eu não pude guardar no banco controlado por Gray. Neste envelope, você encontrará as coordenadas e a palavra-chave para um fundo que não consta em nenhum registro, o Fundo Fênix. Este fundo foi criado pelo nosso antepassado e ainda é administrado por 12 pessoas no mundo que juraram protegê-lo. Gray pensa que nos destruiu, mas ele apenas abriu as portas para você. Você não é apenas diretora, Amara. Você é a guardiã. Os ativos do fundo não são apenas bilhões, são poder, capaz de mudar o mundo. Mas você precisa ter cuidado. Quem lhe enviou a chave é um dos 12. Encontre-o. Ele a ajudará a entender o que fazer a seguir. Amara sentiu um arrepio percorrer suas costas. Não era apenas dinheiro, não era apenas honra. Era um fundo secreto com séculos de existência. Não lhe devolveram apenas sua vida. Lhe deram um legado. No final da carta, havia coordenadas e a palavra Babilônia. Quando Amara voltou para a Global Corp, ela imediatamente se encontrou com Oliver. Oliver, você descobriu alguma coisa sobre as transferências para Zurique? Oliver estava sentado à mesa, visivelmente abalado. Não há transferências diretas, mas encontrei outra coisa. 2 meses antes do colapso, meu pai transferiu pequenas quantias, mas com frequência, para um fundo anônimo chamado Falcão. E sabe o que mais? Esse fundo está ligado ao nosso investidor, o Sr. Zaid. Então, o pai de Zaid era parceiro de negócios do meu pai e o ajudou a esconder essa chave, sussurrou Amara, mostrando-lhe uma foto em que seu pai aperta a mão do pai de Zaid. Mas quem ligou para você? Quem é esse um dos 12? Perguntou Oliver. Amara olhou para a foto e depois para o brasão do falcão no envelope. Quem enviou a chave não queria que soubéssemos que ele estava ligado a Zaid ou ao pai dele. Ele manteve sigilo porque 12 pessoas administram a fundação. E talvez Gray já saiba sobre 1 ou 2 deles. Mas preciso encontrar essa pessoa. Preciso entrar em contato com Zaid. Amara pegou o telefone. Senhor Zaid, recebi a chave. O que o senhor pode me dizer sobre a Fundação Fênix e os 12 guardiões? Para surpresa de Amara, Zaid ficou em silêncio. Quando ele falou, sua voz estava tensa e baixa. Senhora Rain, você deve ter muito cuidado. Se você sabe sobre a fundação, está em perigo mortal. Não posso falar abertamente, mas posso confirmar. Seu pai era um de nós, e Gray sabia sobre a fundação. Ele destruiu sua família porque achava que eles possuíam todo o seu capital. Ele não vai parar. Você precisa vir para Dubai. Vou apresentá-la a uma pessoa que pode explicar tudo. A quem? Ao meu pai, o último da velha geração dos guardiões. Amara olhou para Oliver. Ela acabara de vencer uma guerra corporativa, mas agora se via no centro de um segredo secular. Amara tirou mais um dia de férias e, sem passar em casa, voou para Dubai. Oliver ficou em Nova York, dando cobertura para ela, mas agora sua tarefa não era apenas a gestão corporativa, mas também a busca por qualquer informação sobre a Fundação Fênix e os 12 guardiões. Amara pousou em Dubai. Na saída do terminal privado, o Sr. Khalil a esperava. Bem-vinda, Amara. Zaid não pôde vir. É muito arriscado. Se Gray perceber que você está procurando respostas aqui, ele atacará nossos ativos, disse Khalil. Eles entraram em um veículo blindado que se dirigiu para o deserto. Khalil, eu sei que meu pai está vivo e que ele está aqui.
Quero saber por que ele não entrou em contato comigo durante todos esses anos em que trabalhei como faxineira. A voz de Amara estava fria, misturando raiva e dor. Khalil olhou para ela com respeito. Ele não podia, Amara. Quando as sombras, a organização de Vincent Gray, começaram a cercá-lo, ele percebeu que qualquer comunicação sua com o mundo exterior seria interceptada. Qualquer contato dele com você colocaria em risco não apenas você, mas toda a Fundação Fênix. Ele sabia que precisava se esconder e esperar até que você provasse que era capaz de derrotar Gray em seu próprio campo. Você conseguiu. Agora ele pode falar. Onde ele está esperando? Ela perguntou. O lugar mais seguro é aquele que apenas uma pessoa conhece. Ele está esperando em uma antiga fortaleza. Nenhum satélite ou rede pode interceptar as comunicações lá. Eles chegaram a uma construção antiga e maciça, feita de arenito. Lá dentro, Sheikh Hassan, pai de Zaid e Khalil, os esperava. Amara Rein, estou feliz que você tenha vencido, disse o Sheikh Hassan, acenando para outra porta. Eu sou apenas o último da velha geração de guardiões que poderia guiá-la. Aquele que esperava para lhe passar a herança está lá. Amara se aproximou lentamente da porta. Ela a abriu e parou. Sentado à mesa, iluminado pela luz fraca de uma lâmpada antiga, estava seu pai, Alistair Rain. Ele havia envelhecido, mas em seus olhos, cheios de orgulho e alívio, brilhava uma chama inabalável. Amara, você é mais do que eu esperava. Deixei a chave para você, esperando que a encontrasse. Mas você encontrou forças para derrotar Gray em seu covil. Perdoe-me, filha, mas não podia arriscar tudo o que guardamos, disse Alistair Rain, levantando-se. Após os abraços, Alistair Rain começou a explicar a verdadeira essência de sua luta, sentado junto com o Sheikh Hassan e Khalil. Nosso círculo é chamado de 12 Guardiões, começou Alistair. Somos responsáveis por preservar o algoritmo de ouro. É um código primordial, capaz de prever e influenciar todas as grandes transações financeiras do mundo. É uma ferramenta que garante a estabilidade dos mercados. Gray é membro da organização Sombras. Eles querem o caos para controlar o mundo. Tornei-me seu inimigo quando bloqueei uma de suas grandes quedas. Ele destruiu os Rain porque pensava que eu tinha o algoritmo dourado. Ele se enganou. O algoritmo não está comigo. O Sheikh Hassan acrescentou. Você precisa encontrar os outros 10 guardiões. Após o ataque de Gray, nosso círculo ficou enfraquecido. Você é nossa nova líder, Amara. Alistair entregou o tablet à filha. As coordenadas que você encontrou em Zurique levam ao nosso esconderijo mais antigo e mais protegido. É lá que está guardado o algoritmo dourado. E Gray já está preparando seu último ataque a esse esconderijo. Você deve aceitar essa herança e se tornar a nova guardiã. Sua primeira missão, continuou Alistair Rain, é provar aos outros 12 que você é digna da confiança deles. Nosso maior ativo, o Fundo de Reserva Anônimo, Seda Negra, está agora na Turquia. Gray enviou seus homens para lá para comprometê-lo. Khalil exibiu na tela a lista de nomes que recebeu de Oliver. Oliver invadiu os arquivos antigos de Blackwood e encontrou uma lista de pessoas que Blackwood marcou para eliminação ou recrutamento. Elas podem saber sobre o fundo. E veja o segundo nome, disse Khalil. Amara leu o primeiro nome, Jeremy Wallace, analista-chefe, o melhor amigo de Oliver, desaparecido sem deixar vestígios. Ela olhou para o segundo nome e congelou. Nome, Leila Zaid. Cargo, irmã do Sr. Zaid. Motivo, observação do Black Silk na Turquia. Amara olhou para Khalil. Leila Zaid. Você sabia que Gray poderia usá-la? Por que não me contou antes? Alistair respondeu por ele. Sabíamos que as sombras poderiam usar pessoas próximas, Amara. Não sabíamos que Gray conseguiu chegar até ela. Agora você sabe. Sua missão na Turquia é salvar a irmã de Zaid e proteger nossa fundação. Será que Alistair e Zaid
conscientemente arriscaram a vida dela e a vida de outras pessoas para proteger o segredo da fundação? E quem é esse Jeremy Wallace, o melhor amigo de Oliver, e o que Gray fez com ele? Refletiu Amira. Após uma reunião tensa com seu pai, Alistair Rain, e Khalil em Dubai, Amara voou imediatamente para Istambul. Ela tinha 48 horas para cumprir a primeira missão da Guardiã: salvar Leila Zaid, irmã do investidor, e proteger o ativo vital, Seda Negra, das pessoas de Vincent Gray. Em Istambul, Khalil esperava por Amara. Ele rapidamente a colocou a par da situação. A Black Silk é uma rede de empresas que, segundo a lenda, comercializa tecidos de luxo. Na verdade, é um fundo de reserva financeira. Leila era nossa principal controladora lá. Há 3 dias, ela deixou de dar notícias. Gray sabe que, se paralisar esse fundo, poderá causar pânico financeiro, explicou Khalil, examinando o mapa da cidade. Onde Leila trabalhava? Perguntou Amara. O escritório principal dela fica no bairro antigo de Gálata, mas o último registro do telefone pessoal dela foi em um armazém abandonado perto do Bósforo. É típico dos Sombras usar locais abandonados para interrogatórios. Amara franziu a testa. Interrogatórios. Eles não querem apenas paralisar o fundo. Eles querem obter os códigos de acesso de Leila. Precisamos agir antes que eles invadam o sistema dela. Khalil pegou uma pequena pistola com silenciador e a estendeu para Amara. Esta não é uma batalha corporativa. É uma guerra, Amara. Você está pronta? Amara empurrou a pistola. Minhas armas não são balas, são informações. Mas preciso de uma manobra de distração. Você vai para o armazém e eu vou para o escritório de Leila. Precisamos saber o que Gray está procurando no computador dela. Enquanto Khalil distraía os agentes de Gray no armazém, Amara, usando suas habilidades de invasão, que ela aperfeiçoou trabalhando como faxineira na Global Corp, invadiu o escritório de Leila Zaid. O computador de Leila estava protegido pela mesma proteção neural usada na patente da Inovatec, comprada por Amara. Ela levou 15 minutos, usando o conhecimento que adquiriu em Nova York, para contornar a proteção. Na área de trabalho, ela encontrou um arquivo criptografado chamado Wallace. Amara rapidamente copiou o arquivo para um pendrive. Ela percebeu que Leila usava esse arquivo como isca ou prova de reserva. Jeremy Wallace, o melhor amigo de Oliver, desaparecido há 6 meses, era a chave. Ela abriu o arquivo. Dentro não havia um resumo financeiro, mas um relatório detalhado de vigilância. Wallace D. foi recrutado por Blackwood sob ordens diretas de Gray. Ele acreditava que trabalhava para o Fed, fornecendo análises de vulnerabilidades da nossa rede. Seu desaparecimento foi encenado por G para usar seus talentos na área de TI. Atualmente, ele está na Turquia, na mesma área que eu, e está trabalhando no algoritmo reverso, um sistema capaz de neutralizar nosso algoritmo dourado. Amara sentiu um arrepio na espinha. Gray não queria apenas roubar o algoritmo dourado, ele queria destruí-lo. E Jeremy Wallace, amigo de Oliver, era seu peão involuntário. Amara entrou imediatamente em contato com Khalil. Não procure Leila no armazém. Gray sabe que você está lá. Ele não precisa dos códigos. Ele já os obteve. Ele a capturou para forçar Jeremy Wallace a trabalhar, sussurrou Amara rapidamente. Wallace, onde eles estão? Perguntou Khalil. Há um único endereço no relatório, uma vila nos arredores de Istambul, onde fica um servidor oculto. Eles estão lá. Leila, Wallace e o algoritmo reverso. Amara e Khalil se encontraram e seguiram para a vila. Eles invadiram o local e encontraram Leila Zaid acorrentada a uma mesa e Jeremy Wallace, com uma expressão assustada, sentado diante de 3 monitores. Ao redor deles, 2 agentes das sombras se movimentavam freneticamente. Começou uma luta curta, mas violenta. Khalil, que tinha treinamento militar, neutralizou rapidamente os 2 agentes. Amara correu para Wallace. Jeremy, você precisa desligar o programa imediatamente.
Isso não é o Fed, é Vincent Gray, e você está trabalhando para destruir o sistema financeiro mundial. Wallace, ao ver Khalil e Amara, entrou em pânico. Isso é mentira! Disseram-me que eles estão salvando o mundo de um mercado descontrolado. Leila, libertada por Khalil, gritou. Ele está mentindo para você, Jeremy. Gray matou nosso pessoal. Ele quer o caos. Veja o código. É um vírus. Wallace, analista até a medula, rapidamente examinou o código. Em seus olhos, o horror deu lugar à compreensão. Oh, Deus! Isso não é proteção. É uma falha total. Eu posso detê-lo, mas isso vai levar 5 minutos. Enquanto Wallace trabalhava freneticamente, Amara recebeu uma ligação em seu telefone seguro. Era Vincent Gray. Amara, vejo que você veio nos visitar. Você acha que venceu, mas eu estou sempre um passo à frente. Você pode salvar a menina, mas não salvará o algoritmo. Se você não retirar seus homens agora mesmo, ativarei o programa de autodestruição no Black Silk. Você perderá trilhões do fundo de reserva, e isso causará um colapso que enterrará seu pai e todos os seus amigos, disse Gray com voz triunfante. Amara olhou para Khalil. Ele balançou a cabeça. Não faça isso. É um blefe dele. Gray, você perdeu, respondeu Amara, sua voz trêmula de tensão. Wallace está desativando seu algoritmo reverso. Você ficou sem armas. Você me subestima, garota. O programa de autodestruição já foi acionado. Você tem 3 minutos para detê-lo. Se você não inserir a chave de cancelamento, as reservas do fundo evaporarão. Amara olhou para Leila. Leila, você tem a chave de cancelamento para o Seda Negra? Sim, mas ela só pode ser usada uma vez. Se eu a usar, não poderei mais acessar o fundo. Isso me tirará completamente do jogo. Vou perder todos os meus códigos, gritou Leila. Amara olhou para o relógio. 2 minutos. Você precisa fazer isso, Leila. Salve o fundo. Seu dever é mais importante do que seu acesso. Leila, com lágrimas nos olhos, digitou o código. Um sinal sonoro alto soou. O programa de autodestruição foi cancelado. Amara suspirou, mas Gray não tinha terminado. Foi corajoso, Amara. Mas você se esqueceu do seu outro agente, seu amigo, Oliver. Ele está agora na Global Corp e está te protegendo. Sua missão na Turquia te distraiu. Quando você voltar, ele já terá um problema sério. A ligação foi interrompida. Amara sentiu um arrepio percorrer suas costas. A missão na Turquia estava concluída. O fundo estava salvo. Leila e Wallace estavam seguros, mas as palavras de Gray soaram como uma sentença. Oliver, ela sussurrou, pegando o telefone para ligar para Nova York. Jeremy Wallace, livre do pesadelo, aproximou-se de Amara. Amara, meus arquivos não continham apenas o algoritmo reverso. Gray estava preparando outra coisa. Ele sabia que você iria derrotá-lo na Turquia. Ele deixou um arquivo minado na base da rede Global Corp. Chama-se Echo. Não sei o que é, mas ele disse que era um presente para quem o abrisse. Ele o colocou através do firewall de Oliver. Amara olhou para Khalil. Precisamos voltar imediatamente. Oliver está em perigo, e Gray parece estar preparando uma bomba digital em nossa própria empresa. No avião, Jeremy Wallace trabalhava freneticamente, usando o equipamento de TI de Khalil. O arquivo Echo não é apenas um vírus, Amara, explicou Jeremy com a voz tensa. É um Trojan complexo com função de atraso, disfarçado como uma atualização de segurança. Ele está instalado na camada mais adormecida da rede da Global Corp, que é controlada por Oliver. Gray sabia que Oliver era seu principal defensor e usou meu trabalho para criar um duplicado digital do meu acesso. O que ele faz? Perguntou Amara. Ele é ativado quando Oliver tenta abri-lo ou excluí-lo. O Echo não destrói os dados, ele os redireciona. Ele cria um atalho no sistema financeiro da Global Corp, que Gray poderá usar para cometer um roubo instantâneo em massa de bilhões de dólares em ativos, paralisando completamente a empresa e causando um escândalo internacional.
E parece que a ativação está marcada para as 6 da manhã em Nova York, daqui a 3 horas. Ao aterrissar em Nova York no início da manhã, Amara, Khalil e Jeremy correram para o escritório da Global Corp. Eles encontraram Oliver em seu escritório. Ele parecia exausto. Amara, o que aconteceu? Oliver se levantou de um salto. Calma, Oliver, você está em perigo. Seu sistema está infectado, disse Amara. Gray deixou um presente, o arquivo Echo. Oliver apontou para a tela onde um aviso brilhava. Eu o encontrei. Ele está disfarçado como um pet de segurança. Tentei entender o que era, mas ele está bloqueado. Eu ia aplicar a remoção forçada em 10 minutos. Não faça isso! Gritou Jeremy correndo até a mesa. É o gatilho! Se você o excluir, ele ativará o Black Move. Não precisamos excluí-lo, mas redirecioná-lo. Leila Zaid, cujos códigos de acesso ao Black Silk foram apagados, mas cujo conhecimento permaneceu com ela, juntou-se a eles. Jeremy está certo. Precisamos criar uma isca. Primeiro, redirecionamos o Echo para um servidor protegido e, em seguida, enviamos a Gray um sinal falso de ativação, forçando-o a revelar sua localização, sugeriu Leila. Precisamos que Gray pense que venceu. Oliver, você pode criar a aparência de uma rede totalmente aberta para acesso externo? Perguntou Amara. Sim, posso simular nosso servidor financeiro principal. Mas isso levará 20 minutos para preparar a isca, respondeu Oliver. Temos apenas 15 minutos até a ativação planejada, disse Jeremy. 4, Amara, Oliver, Leila e Jeremy começaram a trabalhar juntos freneticamente. Amara observava o monitor, pronta para intervir se algo desse errado. Khalil ficou na porta, protegendo-os. O servidor falso está pronto, gritou Oliver. Redirecionando o Echo, agora deve funcionar, disse Jeremy, pressionando Enter. Milhares de linhas de código passaram pela tela, e então um indicador vermelho acendeu. Redirecionado. Agora ele pensa que está se conectando ao nosso servidor real. De repente, uma mensagem apareceu no computador de Amara. Vincent Gray, ele está respondendo, exclamou Amara. Gray, finalmente, sua defesa caiu, Amara. Diga adeus aos seus ativos e ao seu legado. Aproveite o colapso. Amara digitou rapidamente uma resposta que deveria parecer em pânico. Amara, não, espere, farei tudo o que você disser. Gray, tarde demais, vou levar tudo. Aproveite o colapso como sua família fez. Adeus, diretora. Gray inseriu o comando. Na tela de Jeremy, uma série de códigos apareceu. Eram os dados que Gray estava enviando para uma retirada em massa de fundos através do Black Door. Ele revelou suas contas. Consegui. Interceptei o endereço IP final dele e todas as suas contas-alvo, gritou Jeremy. Conseguimos. O Echo pensa que roubou bilhões com sucesso, mas na verdade ele os redirecionou para nossas contas bloqueadas. Gray agora está gastando energia para roubar uma chupeta, exclamou Oliver triunfante. Amara pegou o telefone e ligou para o Sr. Adams. Senhor, temos provas. Vincent Gray acabou de tentar cometer o maior roubo da história da empresa, mas interceptamos todas as suas contas-alvo e sua localização exata. Ao meio-dia do mesmo dia, Vincent Gray foi preso em sua cobertura, tentando fugir enquanto sua equipe de TI comemorava o roubo bem-sucedido. As sombras foram decapitadas. Amara estava em seu escritório com seu pai, Alistair Rain. Você venceu, filha. Você restaurou a honra da nossa família, salvou a empresa e a fundação. Agora você está pronta, disse Alistair. Mas eu não quero que você vá embora de novo, papai. Eu não vou embora. Meu papel é ser seu mentor. Você precisa encontrar os outros 10 guardiões. E você deve começar com Jeremy Wallace. Sem saber, ele se tornou um elemento-chave em nossa salvação. Sua inteligência e lealdade o tornam o candidato ideal. Amara virou-se para Wallace e Oliver, que já discutiam o novo sistema de defesa. Oliver, Jeremy, preciso de vocês. Não temos apenas a Global Corp pela frente, temos o mundo inteiro pela frente, disse Amara.
Uma semana depois, durante sua primeira reunião oficial como nova líder dos Guardiões, Amara recebeu uma carta de Zurique. Era um bilhete do mesmo funcionário do banco que lhe deu acesso ao cofre. Senhorita Rain, fico feliz que você tenha encontrado sua herança. Mas preciso lhe contar mais uma coisa. Antes de seu pai me entregar a chave, ele também me entregou um pacote para seu melhor amigo. Ele disse que esse pacote só deveria ser entregue quando o amigo estivesse em perigo mortal ou quando estivesse pronto para o grande segredo. O pacote está em um lugar seguro, e agora acredito que chegou a hora de entregá-lo. Amara olhou para Oliver, seu fiel aliado, que estava ao seu lado. Ele a salvou, protegeu-a e quase morreu por causa dela. Amara não esperou. Ela entrou em contato com Zurique imediatamente e em 2 dias o pacote foi entregue. Oliver o abriu. Dentro havia uma foto antiga e um pequeno documento. Na foto estavam 3 jovens em frente à antiga sede da Global Corp, Alistair Rain, Sheikh Hassan e, para surpresa de Oliver, seu próprio pai, Walter Bruce. Oliver, com a mão trêmula, leu o documento. Seu pai, Walter Bruce, não morrera de ataque cardíaco, mas fora assassinado por Vincent Gray, da Organização Sombra, por causa do protocolo IT que ele desenvolvera para proteger a Fundação Fênix. A Global Corp não era apenas uma empresa, mas um castelo digital. Oliver compreendeu seu verdadeiro papel, que seu pai lhe transmitiu através desse segredo. Ele não era apenas um analista, mas o guardião da informação e o último que sabia como abrir o protocolo de Bruce, a chave para o algoritmo de ouro. Meu pai, ele foi assassinado, sussurrou Oliver. Gray planejava desde o início tomar a Global Corp para chegar a esse protocolo. É por isso que ele tentou me destruir. Vou abrir o protocolo de Bruce e vou fechar nosso segredo para sempre. Amara apontou para o mapa. A ativação da chave do cofre em Babilônia deveria ocorrer em 24 horas. A tarefa deles, abrir o protocolo de Oliver e, usando a proteção neural da Inovatec e seu novo acesso, criar uma nova e inviolável trava digital no algoritmo. Amara, Oliver e Jeremy imediatamente começaram a cumprir a tarefa crítica. A ativação da chave do repositório em Babilônia deveria ocorrer em 24 horas. O plano deles era preciso. Oliver deveria abrir o protocolo de Bruce, o acesso secreto de TI deixado por seu pai. Em seguida, usando o poder da proteção neural da Inovatec e o novo acesso de Oliver como guardião da informação, eles criariam uma nova e inviolável fechadura digital no algoritmo dourado, protegendo-o para sempre de Vincent Gray e das sombras. A missão foi concluída com sucesso. Oliver conseguiu abrir o protocolo de Bruce e, trabalhando em conjunto com Jeremy Wallace, instalou um novo e perfeito bloqueio digital no algoritmo de ouro. Gray, que saiu sob fiança e se dirigia ao cofre com a ajuda de Clementine, sua última agente na Global Corp, foi neutralizado e finalmente preso depois que Amara e Khalil neutralizaram sua cúmplice. Amara Rain venceu a guerra. Ela salvou sua empresa, a fundação e a estabilidade financeira mundial. Amara e seu pai, Alistair Rain, se reuniram. Alistair saiu do esconderijo e eles começaram a trabalhar juntos para restaurar a reputação da família e administrar a Fundação Fênix. Amara assumiu oficialmente o cargo de líder dos 12 Guardiões, assumindo a responsabilidade pelo equilíbrio financeiro mundial. Oliver Bruce, ao descobrir sua verdadeira ascendência e papel, tornou-se guardião da informação. Junto com Jeremy Wallace, ele criou um novo escudo de TI invulnerável para a Global Corp e a Fundação. A Global Corp, sob a liderança de Amara e com o apoio do Sr. Adams, tornou-se a corporação financeira mais influente e protegida do mundo.